Oi, gente. Vamos a mais uma exposição de história do mundo, história mundial, história geral. Eu quero, neste momento, neste vídeo, identificar e relacionar as dinâmicas aí da produção capitalista e as suas crises, tá? Principalmente de 1929. Os impactos que os grandes conflitos trouxeram para os países. E esses impactos aí têm seus reflexos até hoje na atualidade. E também, principalmente nessa fala inicial, compreender a questão da Palestina nos processos aí de pós-Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1919. E a situação territorial da Palestina e de Israel, as guerras árabes-israelenses, e compreender o processo de negociação em prol da paz e naquela região de muito conflito entre judeus e árabes. Tá? Então, você já deve ter, já ouviu falar, né, de algumas guerras aí entre palestinos e israelenses. Guerra dos 6 Dias, Guerra do Yom Kippur, tá? E a gente quer estabelecer aqui agora, saber qual é o peso histórico dessas disputas, tá? E a questão da paz nessa região. Vamos primeiro falar sobre a questão palestina. No período da Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, os interesses da Inglaterra e da França ajudaram a aumentar a tensão no Oriente Médio, né? Que eram nações poderosas, imperialistas, elas vão intrometer nas questões do Oriente Médio. Tá? Em 1917, a Inglaterra assinou a Declaração de Balfour, onde prometia apoiar a criação de um Estado judaico na Palestina. Isso só veio a ocorrer, de fato, só após a Segunda Guerra Mundial. Tá? Com a vitória da Inglaterra aí, na Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra e a França, eles resolveram então dividir o controle das terras do Oriente Médio entre eles, entre franceses e ingleses. Daí vem a questão palestina. Essa região do mundo, o Oriente Médio, onde está Israel, a Palestina atualmente, pertencia ao Império Otomano. Vocês podem, olhando, consultar um mapa, pode ver que a Síria e o Líbano ficaram sob o controle da França. Né? A região ao norte de Israel ficou sob o controle da França. E a região ao sul, que é a região da Jordânia, né, e do Iraque, ficou com o controle dos ingleses. Então, através disso, a gente já pode ver que o mapa do Oriente Médio foi fatiado aí por interesses dessas grandes nações. Nos anos de 1930 e 1940, para fugir da perseguição antissemita, né, que já existia, para fugir também dos pogroms lá da Rússia, muitos judeus foram para a Palestina e lá eles se estabeleceram em kibbutz, que são fazendas coletivas, tá? O pessoal trabalha lá na lavoura, na manutenção do kibbutz, e ali tem alimentação e todo mundo tem uma vida assim igual. Começaram a ocorrer nesse contexto aí sérios atritos entre os judeus que já moravam lá e os árabes que já residiam lá também. Então eles entraram em disputa por terra, por divisão territorial. As companhias inglesas e estadunidenses passaram então a disputar entre si a prospecção, o refino e a comercialização do petróleo no Oriente Médio. Sabemos que essa é uma região rica em petróleo, exploração de petróleo. Bom, após a Segunda Guerra Mundial, que ocorreu entre 1939 e 1945, veio à tona a questão do Holocausto, Shoah, né, onde 6 milhões de judeus foram mortos em campos de extermínio, tá?
Treblinka, Auschwitz e outros campos de extermínio que foram utilizados para matar pessoas, para matar judeus, ciganos e homossexuais. Então, isso aí fez eclodir no mundo desse período a Segunda Guerra Mundial. Até porque a Alemanha estava mal resolvida pela derrota lá na Primeira Guerra Mundial. Bom, em 1947, a ONU, Organização das Nações Unidas, criada em substituição à Liga das Nações, em assembleia, presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, aprovou um plano de partilha da Palestina em 2 estados, né, no mesmo território, mas tem 2 estados, um judeu e outro árabe, tá? Então esse era o plano de partilha aí do Oswaldo Aranha. Bom, esse plano de partilha da ONU tem as seguintes características ou resultado. O que foi? Jerusalém, que é considerada uma cidade sagrada para judeus, muçulmanos e cristãos, ela foi considerada uma cidade sob controle internacional. Então ela não é nem lá dos árabes, nem é só dos judeus ou só dos cristãos. Ela é controlada pela uma junta internacional. É uma cidade sob controle internacional. Porque nesse contexto, se a ONU aprovasse dando a cidade ou para os árabes ou para os judeus, iriam existir muitos conflitos entre esses 2 povos. Em 14 de maio de 1948, os judeus fundaram o Estado de Israel, que foi imediatamente reconhecido pelos Estados Unidos. Tá? Então, a partir dessa criação do Estado de Israel, os países árabes reagiram a essa criação atacando militarmente as forças israelenses, o que levou Israel a revidar e a fazer uma guerra e ganhar essa guerra dos países árabes. E daí eles passaram a ocupar, os judeus, cerca de 25% que era reservado aos palestinos de acordo com os planos ou de acordo com a partilha da ONU. Cerca de 750 mil palestinos deixaram a terra que viviam e passaram a viver como refugiados na faixa de Gaza e nos países árabes. A faixa de Gaza fica às margens do mar Mediterrâneo, no sul de Israel. Então, os árabes eles foram colocados nessa faixa, que permanece até hoje. Os motivos que levaram a esses recorrentes conflitos entre palestinos e árabes foi necessário. Primeiramente, foi a questão da disputa das terras cultiváveis. Israel, boa parte do país, até hoje, é deserto, é terra infértil. Embora eles façam cultivo no deserto, planta hortaliças e outros produtos da agricultura, é deserto. Então, no deserto tudo é difícil. No Israel há pouquíssimos recursos hídricos, há poucos recursos aí de água, tá? O controle das áreas petrolíferas e os interesses das indústrias do Ocidente lucraram com essa guerra, como também as divergências entre islâmicos e judeus, aguçados aí por seguidores fanáticos, radicais das 2 religiões, tá? O fanatismo religioso, então, é uma coisa que vai fomentando ainda mais o ódio entre esses 2 povos, que ora surge um mártir lá, detonando uma bomba no meio dos hebreus, dos israelitas, e ora surge alguém lá que vai bombardear, Israel tem o melhor armamento que os árabes, então acaba matando muitos árabes. Então, esse conflito vai resultar em guerras, tá? Necessariamente, eu quero falar aqui de 4 guerras. Então, em 1956, surgiu, né? Houve uma guerra entre Israel, França e Inglaterra contra os egípcios. Então, 3 nações contra o Egito.
Essa guerra é conhecida como a Guerra de Suez, tá? O presidente do Egito, o Gamal Nasser, adepto do nacionalismo árabe, nacionalizou o Canal de Suez, que é uma ligação entre o Mar Mediterrâneo e o Golfo do Mar Vermelho, né? Então, eles fizeram a ligação ali, e por ali pode passar navios que vêm da Europa, passa pelo Mediterrâneo, o caminho fica menor para chegar à Índia, para chegar à China, para chegar ao outro lado do mundo, ao invés de dar a volta lá pelo continente africano. Então, os egípcios tomaram esse canal das mãos dos ingleses. Com isso, então, os britânicos, os franceses e os israelitas atacaram com muita força os egípcios. E com isso, o Sinai foi ocupado e ficou sob controle de Israel até março de 1957. Outra guerra entre judeus e árabes é conhecida a Guerra dos Seis Dias. Essa guerra ocorreu no ano de 1967. Foi uma guerra de Israel contra o Egito, a Jordânia e a Síria. Então, assim, alegando a necessidade de defender dos seus territórios, Israel vai e ataca o Egito. Ao mesmo tempo, ele ataca a Síria e ataca também a Jordânia. Com isso, eles passam a ocupar a região do Sinai, tá? Ocupam também a faixa de Gaza, a Cisjordânia e as colinas de Golã. Essa guerra e esse confronto, Israel saiu vitorioso. E foi relâmpago, né? Em 6 dias ele conseguiu fazer essa conquista lá, o exército israelense, em 1967. Uma penúltima guerra desse povo é a guerra do Yom Kippur. Yom Kippur é uma festa judaica comemorada por volta do mês de setembro ou outubro, e é o dia do perdão. Então é um dia que todos os judeus estão reunidos, celebrando as festas ou pedindo perdão pelos seus pecados. Quem vai articular essa guerra aí começa o Egito e a Síria. São os dois articuladores que vão lutar contra Israel. O conflito foi iniciado pelo Egito e pela Síria. Israel venceu mais uma vez essa guerra. Assim, a OPEP, né, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, tomaram a iniciativa, por meio da Arábia Saudita, do Kuwait, do Irã, da Venezuela e do Iraque, de responder parando de vender petróleo, parando de vender óleo cru aos aliados. E isso provocou um aumento exacerbado dos preços dos combustíveis, do preço do petróleo, e trouxe uma grande repercussão internacional, de forma que, em alguns quesitos, Israel teve que recuar. E por último, em 1989, teve a guerra no Líbano. Novamente é uma guerra entre Israel e os palestinos. Tá? Israel lança a Operação Paz na Galileia, Galileia é uma região de Israel, atacando os palestinos na Líbia. Depois de sitiar a capital libanesa, por 10 semanas, o exército de Israel se retira da cidade, mas permanece ao sul do país. Então, os árabes e os israelitas, eles viveram nesse conflito aí nos 50 primeiros anos de vida, de existência da nação de Israel, do retorno, né? Porque Israel estava fora da Palestina desde a diáspora em 70 depois de Cristo. Os romanos fez aí a dispersão dos judeus pelo mundo. Bom, mas eles caminharam para a paz, tá? E vivendo em campos de refugiados e em condições precárias, os palestinos organizaram vários grupos de resistência armada. Então, eles começaram, então, a contra-atacar, a provocar um certo terrorismo nessa região do Oriente Médio, onde fica Israel e a Palestina, e os palestinos. Em 1964, esses grupos se juntaram, tá? Numa organização chamada Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, cujo objetivo era combater Israel e reconquistar as terras
perdidas. O Yasser Arafat já faleceu, foi um dos principais líderes desse movimento. Também a questão judaico-palestina, devemos trazer à tona o que ocorreu em setembro de 1993. O líder palestino Yasser Arafat, líder da OLP, e o líder de Israel, chamado Yitzhak Rabin, assinaram o Acordo de Oslo, com ajuda, com intermédio aí dos Estados Unidos. Por esse acordo de paz, os palestinos reconheceram o Estado de Israel e os israelenses consideravam os palestinos com direito a um Estado provisório. Tá? Não foi um acordo muito bom para o lado palestino. Foi um acordo bom para o lado de Israel. E bom também no sentido de que começa, então, a existir um reconhecimento da constituição de um Estado para Israel e para os palestinos. E assim, os palestinos também reivindicam território para eles. Esse acordo, pessoal, foi muito bonito, né? Mas não conseguiram cumprir o que estabeleceram. O acordo de Oslo, então, foi fracassado, o acordo de 1993. Quem vai intermediar esse acordo aí é o ex-presidente norte-americano Bill Clinton, tá? E tem até uma foto aí do Yitzhak Rabin apertando a mão do Yasser Arafat. Bom, os caminhos para a paz. Entre os principais obstáculos à paz estão o quê? Nessa região. O fundamentalismo de grupos islâmicos, que promove atentados terroristas contra civis israelenses e se recusam a reconhecer e a aceitar o Estado de Israel. Esse é um problema muito grave. Outro, o radicalismo de lideranças judias, que não admitem a existência de um Estado palestino. Então, eles pegam o texto bíblico lá de Gênesis, que Deus deu a terra de Canaã para os filhos de Canaã, para os filhos de Abraão, via Isaac, Jacó e os 12 filhos. Então, os radicais não aceitam. E isso sempre repercute de forma muito violenta, tanto por parte dos palestinos como por parte de Israel. Porque os palestinos tentam atacar os pontos fracos aí da nação de Israel e Israel responde com bombas. Tá? Entre os principais obstáculos à paz dessa região também está a construção de novos assentamentos judaicos na parte oriental de Jerusalém. Então essa parte aí, ela é reivindicada pelos palestinos como sendo a sua capital. Então a parte oriental, fica aquela região ali do templo, né? Que inclusive não é um templo judaico, é um templo islâmico, Al-Aqsa, né? Ou a cúpula dourada. Então essa parte pertence aos árabes, aos palestinos. E os judeus querem essa área também, então fica esse conflito. A existência de um muro construído pelo governo de Israel para proteção dos colonos israelenses na Cisjordânia. Também é um obstáculo para a paz nessa região. É um muro que divide, parecido lá com o muro de Berlim, né? Que dividia a Alemanha Oriental da Ocidental. Então existe um muro lá em Israel, um grande muro para dividir os palestinos não entrarem em territórios israelenses. Isso é um obstáculo também para a paz entre essas duas nações. A questão palestina, pessoal, teve início com o fim da Primeira Guerra Mundial e a interferência estrangeira na região. O plano de partilha da ONU em 1947 nunca foi integralmente cumprido. A única coisa que tem dessa partilha é que se criou o Estado de Israel. Israel que estava fugindo aí das perseguições nazistas. Os conflitos na região só pioraram desde então. Essa é a questão judaico-palestina, um problema difícil de ser resolvido, tá? E que tende a perdurar por vários e vários anos ainda. Eu até hoje não via uma solução
final para essa questão. Então era isso que o nosso vídeo tem, que eu tenho para falar sobre a questão judaico-palestina.